Vamos agora ao nosso próximo painel, da teoria à prática, soluções em segurança pública. Nosso próximo painel vai ser mediado pelo jornalista William Vac. William, seja bem-vindo mais uma vez. Quero também convidar os nossos próximos painelistas, o jurista Pier Paolo Bottini, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarubo, o presidente da Central Única das Favelas, Preto Zezé, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Sejam todos muito bem-vindos. Peço por gentileza que cada convidado se posicione diante de sua respectiva foto. Sejam todos bem-vindos ao nosso palco. William Vac, a palavra é sua. Pessoal, alô. Novamente, bom dia a todos. Nós temos 40 minutos, já menos 4 segundos. Quero aproveitá-los todos. Então, palavra inicial com o Pier Paolo Bottini pelo seguinte. Há um estudo elaborado pelo Esfera que o Pier Paolo vai nos apresentar e vai ajudar a gente a conduzir essa conversa sobre esse tema tão atual, inclusive. Pier, a palavra é sua, por favor. Alô. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a Esfera, Camila, Ana, João Camargo pelo convite, pela oportunidade de estar debatendo com vocês esse tema, cumprimentar o William Vac e dizer que, na verdade, a Esfera identificou a segurança pública como um problema fundamental do país, não só pelo problema de lesão a vidas, à liberdade, à integridade física, mas também pela afetação da economia. A gente identificou nesse estudo que cerca de 4% do PIB é afetado pela questão de segurança pública. Se a gente somar os gastos com segurança privada e seguros no país, a gente chega em torno de 170 bilhões de reais. Então, segurança pública, além, claro, de afetar o cotidiano das pessoas, ela também afeta a economia. A gente sabe o quanto o mercado ilegal afeta a economia formal. Então, a gente tem um problema relevante. Por conta disso, nós fizemos um convênio com o Fórum Nacional de Segurança Pública para levantar dados a respeito do tamanho do problema e para apresentar propostas de solução concretas em parceria com o Ministério da Justiça, que já teve diversas reuniões conosco e nós temos pensado e colaborado em implementar essas políticas. Mas para dar um panorama geral, até para conduzir aqui esse debate, o Brasil tem cerca de 72 facções criminosas espalhadas em todo o país, do sul a norte. E o que foi detectado lá é que, atualmente, além do crime tradicional, ou seja, do tráfico de drogas, do contrabando, da falsificação, essas facções criminosas expandiram a sua atuação e hoje estão atuando em garimpo ilegal, estão atuando em extração de madeira ilegal, estão atuando no ramo imobiliário, estão fazendo loteamentos, estão desviando e prestando serviço de gás, de luz, e estão inclusive disputando licitações, como aconteceu em São Paulo. Então a gente tem um problema muito grave. A identificação e os números que estão nesse estudo que está à disposição de todos vocês são números bastante relevantes, e a forma de enfrentar isso, eu acho que isso é fundamental, e o estudo mostra isso, é a gente sair do lugar comum, né? A gente sair daquela receita comum que é simplesmente, unicamente, a repressão, a prisão e assim por diante. A gente precisa focar no combate à lavagem de dinheiro e a gente precisa gerenciar de maneira clara os recursos. Tá? Foi identificado, um dos dados desse estudo, 80% dos homicídios do país acontecem em 2% do país, não, da América Latina acontecem em 2% das ruas. Então, uma gestão focada, uma gestão organizada, uma gestão que identifique aonde estão os recursos do crime organizado, que fazem justamente movimentar esse crime organizado, é fundamental. Então, desenvolver órgãos de combate à lavagem de dinheiro, como o COAF, que hoje está no Banco Central, que é fundamental para desenvolver inteligência, estratégias, de identificar quais são as empresas usadas para lavagem de dinheiro, para onde vai esse recurso, é fundamental. A gente sabe que só prender as pessoas não resolve o problema. A gente tem 650 mil presos no país hoje e isso não trouxe mais segurança pública. A gente precisa ir além. Não estou dizendo aqui que não precisa prender as pessoas, evidentemente, mas o que a gente precisa fazer é identificar para onde está indo esse dinheiro, para confiscar esse dinheiro, congelar esse dinheiro e impedir que essas organizações
se retroalimentem, paguem os seus soldados e paguem os funcionários públicos que muitas vezes colaboram com o seu funcionamento. Então, a base do estudo são esses números, são esses dados, identificam-se essas possíveis soluções, e eu acho que agora é que a gente possa fazer esse debate com governadores, com o Ministério da Justiça, com o presidente Zezé aqui também tem um conhecimento fundamental a respeito do tema, e com a sociedade civil e com a atividade econômica. Eu acho que se a gente não tiver todo mundo engajado em conhecer o problema, superar soluções fáceis, identificar aquilo que pode resolver a questão, a gente vai ficar chovendo no molhado com as mesmas discussões que a gente faz há um século e não anda 1 milímetro no combate do crime organizado. Não, calma, está só no começo. Zezé, você prefere falar antes ou depois? Pelo seguinte, olha só, sociologicamente falando e institucionalmente falando, é muito interessante a composição aqui em cima, aqui no palco, diante dessa plateia. Olha só, nós temos os entes da federação aqui. Poder de polícia estão os dois ali, ó. 2 governadores. Quem manda na polícia é o governador, certo? Ministério da Justiça tem uma função qual? Então, há um arranjo institucional a respeito do qual o Pierre já se referiu, mas ele terminou as palavras dele com a palavra sociedade civil, que é você, o representante aqui. Você prefere falar antes ou depois de ouvir os entes da federação? O arranjo institucional para você funciona ou você prefere ouvi-los antes de falar se funciona? Por mim, estou tranquilo. Eu acho que aqui se cumpre, inclusive, o formato PPP, né? Que é público, privado e povo. Então, já dá uma coisa bem bacana para a gente, é bem tranquilo. Então, Zezé, vamos começar por você. Tá bem. O arranjo institucional que você conhece, governador manda na polícia, o Ministério da Justiça está procurando exatamente na figura ali do Sarubo, secretário especial para crime organizado, tratar de um assunto que você conhece melhor do que qualquer um de nós aqui. Está funcionando? Tá. Eu queria primeiro agradecer o convite da Camila, do João e do Bruno também. Eu estou muito feliz e contente de voltar a ver o Brasil reunido para discutir o Brasil e nas nossas preferências políticas na frente, para a gente colocar o país em primeiro plano, com gente de todos os setores. Eu até sugeri ao João e à Camila que a gente fizesse a cada encontro desses, já que é quase que para o país, porque tem gente de tudo que é setor aqui, a gente produzisse um documento de compromisso, porque eu vi muita gente boa aqui, boas ideias, boas iniciativas. Eu acho que a gente deveria, além de apresentá-las, a gente também se comprometer o que no próximo encontro da esfera, o que a gente avançou desses compromissos que nós assumimos aqui, já que tem muita gente. Que a produção de uma lógica meramente punitivista não funciona. Os governadores estão pagando caríssimo para encarcerar jovens que vão sair líder de organizações criminosas. A gente tem que dizer para o cidadão brasileiro, dizer, ó, nós estamos pegando o seu dinheiro e estamos botando um menino que roubou uma bicicleta no celular, foi pego com algum baseado, uma roupa de fumo, que ele vai sair vilão, e você quer fazer isso? A gente tem gastado dinheiro mais para prender jovens do que financiar o Fundeb. Não, ela já deu, mas... Por esse caótico, essa desorganização caótica. Essa organização caótica, inclusive, não prejudica só a sociedade, não. Prejudica principalmente, e aí eu quero fazer uma menção
Geralmente na sociedade, quando se fala da polícia, sempre está anunciando a violência da polícia, que é repugnante, porque a polícia está ali para proteger a vida, mas é preciso também refletir que os trabalhadores de segurança pública nesse país, se existe uma distorção por falta de um arcabouço em que a polícia do Brasil é a que mais mata, ela também é a que mais morre. Então, não tem ninguém ganhando, é uma guerra sem vencedores, literalmente. E por último, eu acho que a gente tinha que pensar, enquanto a gente constrói esse arcabouço aqui no mão, existe iniciativa no Brasil quando não serve. Eu gosto sempre de olhar para o Brasil, eu vou para os eventos, sempre que alguém está trazendo alguma coisa da Alemanha, alguma coisa para... Ele até brincava com um amigo disse que foi um evento dele, tinha uma carne feita no digestor, tinha reprogramação celular, né? Isso é muito para o pessoal que não quer morrer mais, que vai ficar jovem a vida toda. E eu dizia, rapaz, como é que a gente não olha para cá, para dentro do Brasil e vê um Rock in Rio feito no Rio de Janeiro, mesmo nas condições e os desafios que o Rio de Janeiro tem, que a gente não olha o carnaval que a gente faz. Então, assim, existem muitas potências. Eu acredito que os problemas nossos brasileiros envolvendo a segurança pública, inclusive, são problemas que exigem soluções com o que a gente tem em casa. E a gente tem que olhar para todas as soluções que estão sendo produzidas no país, olhar mesmo, olhar e multiplicar, independente de qual posição está dando certo atrás. Tem que ter um mutirão de vários sotaques, de retalhos, iniciativas do país inteiro, para a gente poder sair desse atoleiro. Quando eu vejo um encontro desse aqui, de vários setores, e por coincidência eu sou o único que vem dessa organização da sociedade civil, eu penso que a gente tem que avançar ainda mais no próximo encontro, ter mais gente da sociedade de outros setores, fazendo debate de economia. E queria só finalizar pedindo que a gente faça um apelo, que a gente tire a ideia de segurança pública somente da mão da polícia. A gente tem que trazer os municípios para dentro. E com construção de infraestrutura, iluminação de rua é importante, principalmente para as mulheres que sofrem a maioria das violências. Você tem um dado, viu, William, para você que é jornalista. Embriaguez e desordem é um item que o 190 começa a tocar hoje, a partir de 6 horas da tarde. Começa a tocar compulsivamente 190 ligando para as viaturas, que é uma mulher com seu filho, e aparece embriaguez e desordem lá, mas na verdade é violência contra a mulher e criança. A mulher está ligando para a polícia para ir atendê-la. Quando a polícia chega lá, o policial não é preparado para isso. Invade a propriedade, vai neutralizar o cara que está com cachaça, comete lesão corporal, a mulher e a criança entram no bolo, volta para a delegacia. Quando chega lá, o caos é tão grande que a família que solicitou o serviço do policial é testemunha de acusação, o cara que estava causando todo o problema vira vítima de lesão corporal, prisão ilegal, invasão de privacidade, e o policial que foi prestar o serviço, ele vira réu. Só para você ter ideia do tamanho do caos. Beleza. Vamos lá, é o seguinte, você faz um quadro geral com conhecimento de causa, que todos nós aqui, outros, somos parte da elite do país e temos pouco contato com o que você tem. Agora, olha para lá, para os entes da federação, e diga para eles por onde você acha que a coisa pode melhorar. Acho que pode melhorar para acabar com essa coisa de que a segurança pública é problema do Estado. Não é, de Estado. Eu acho que é uma interpretação muito errada. Vocês estão vendo agora que, eu vou dar um exemplo, sabe, essa surto dita das organizações criminosas de base em territórios populares é resultado de uma política nossa de expansão das políticas dos presídios federais. Onde, por exemplo, no território do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra está aqui, de vez em quando lá o povo toca fogo em tudo. Lá no Ceará já tocaram fogo 31 dias. Olhando para os entes, eu acho que a gente deve, nesse momento, fazer um grande pacto nacional, incluindo os municípios, para poder, não repetir o que a gente tem feito que deu errado, aí o setor privado pode dar uma ajudada na gestão e colaborar com isso. Mas não dá mais para a gente ficar investindo querendo apagar incêndio com gasolina. Então, a gente está produzindo mais prisões, mas vamos preocupar com os moleques que não voltam. Nós estamos no Brasil com a primeira curva de reincidência maior do que as pessoas que entram no sistema penitenciário, gente. Uma pessoa sai e volta. Como se fossem pessoas aqui? Deixa eu pegar esse ponto, porque é a terceira vez que você entra nele. Logo que você começou a sua primeira resposta, você veio com uma afirmação de conceito. Você diz, punitivismo não resolveu. Na verdade, nós estamos criando os líderes dessas facções que tomaram conta. Vamos aos entes da federação, Ronaldo Caiado. Punitivismo não resolve? Bom, eu quero deixar claro a vocês o seguinte. Eu tenho uma vida no parlamento, eu sou há 6 anos governador de estado. E dizer, em primeiro lugar, se eu atingir equilíbrio fiscal no meu estado de Goiás, se hoje as pessoas vivem em paz no meu estado de Goiás,
se eu atingir governabilidade no Estado de Goiás, se eu atingir Estado democrático de direito no Estado de Goiás, se eu atingir a condição dos 7 milhões de goianos transitarem todos os dias em qualquer área do meu Estado de Goiás, sem ter 1 metro quadrado comandada por bandido ou facção, aonde se tem o menor custo de seguro, aonde o cidadão não precisa de carro blindado, aonde a pessoa vai para o ponto de ônibus e não é assaltado, que o cidadão mais humilde vai tirar o seu final de semana e sua casa não é totalmente destruída, roubada, que a criança na escola hoje não é mais sequestrada pelo narcotráfico, que os obriga a comercializar droga dentro dos colégios, e quando os professores denunciavam, mandavam matar os professores. Não é ficção, são dados que estão lá em Goiás. Se das 10 cidades mais violentas no país, 4 estavam em Goiás, nas regiões limítrofes de Brasília. Brasília é a maior renda per capita do país e, como tal, é exatamente o grande procura para que se haja o comando das ações naquela região, dada a disputa do mercado de Brasília. Então, eu quero fazer uma correção aqui. Me desculpem quando falam e tentam denegrir as nossas polícias. Eu tenho a melhor polícia do país e tenho orgulho em dizer, que eu sou o comandante em chefe das minhas forças de segurança. Eu sou o comandante em chefe. Eu não transfiro para ninguém, não. Agora, tem uma coisa. Se for dentro de teorias, tá certo? Vamos ficar divagando aqui mais 50 anos. Agora, se quer ver na prática, não pode prender. Então tá bom, então deixa o bandido na rua. É na rua que vai resolver. Quer dizer, a polícia enfrentou. A polícia enfrentou? A polícia foi desafiada. A minha polícia está preparada para poder salvar e proteger a população do meu estado de Goiás. As 4 cidades mais violentas de Goiás, eu fui reeleito com 72% dos votos. A pessoa mais humilde dizendo, graças a Deus, governador, meu menino vai para o colégio, eu vou para o ponto de ônibus, não apanho mais, não me tomo mais meu celular, eu ando em tudo quanto é lugar com o celular aqui no ouvido, eu posso falar no telefone, eu posso ir para um restaurante, eu posso abrir minha panificadora às 4 horas da manhã, eu posso transitar por onde eu quero. Então, veja bem, a única coisa que eu quero é o seguinte, vai em Goiás, tá certo? Porque vocês estão na teoria. Teoria é muito bonita, né? É muito bonito escrever aquilo no papel, é uma maravilha. Agora, vá para Goiás para ver como é que se tem controle total. Não era menos violento, não. Não era menos violento um PCC, um Comando Vermelho e outras 70 outras que tentaram invadir o estado de Goiás. Agora, isto aí, a pessoa não podia dormir na sua propriedade rural, o cidadão não podia transportar carga, o empresário hoje está sendo achacado em muitos estados da federação, porque eles têm tanto dinheiro hoje, que eles estão ameaçando as pessoas e comprando as indústrias que interessam a eles para esquentar dinheiro. Essa é a verdade. Agora as facções, eles mudaram o jogo. Agora não é só apenas a comercialização da droga, não. Eles são atuantes, agora como empresários. Então chega, virou a moda agora comprar posto de gasolina. Não, mas não está à venda, não estou perguntando se o seu posto está à venda. Estou perguntando quanto é que você vai querer por ele. Vendida já está, ele já é meu. Eu vou mandar depositar onde você quer que eu mande depositar. Tá certo? Então, hoje, grupos aí de transporte coletivo, OS de saúde, lixo, estão tomando comando com o Caixa 2 nas prefeituras hoje. Só querem lixo, Secretaria da Fazenda
e Oeste de Saúde. Éter para refém de cocaína, o lixo para o transporte da distribuição da droga e, ao mesmo tempo, a maneira que tem de você poder ampliar cada vez mais os empresários sob o comando do narcotráfico. Então, esta é a realidade. Ou nós vamos ter a coragem no Brasil de enfrentar essa situação, ou senão, nós vamos virar uma Venezuela, tá certo? Que não é diferente. Vamos virar uma Colômbia, vamos virar aí, ó, uma Bolívia, vamos virar esses países todos que já são ocupados. Eles não têm prepostos mais, já estão no comando do país. Ronaldo, só para todo mundo dar oportunidade, a gente fala mais vezes, que eu tenho um pouco, até a minha colega que está aqui comigo, lá, temos 25 minutos, desculpa, você estava... Só para a gente poder ter mais intervenções, desculpa. Cláudio, nós estamos num momento crítico da conversa. Os dados foram apresentados pelo Pierre. O Zezé basicamente diz o seguinte: se eu estiver cometendo uma injustiça, você me corrige imediatamente. Basicamente ele diz o seguinte: o que se tentou até agora não deu certo. O que o governador de Goiás diz, não, dá certo, precisa ter coragem de fazer. Cláudio. Simples minha missão, né? Queria cumprimentar o João, a Aninha, a Camila, o Bruno e o Pedro, o André, querido amigo. Dizer que é uma honra estar aqui nesse painel pouco complexo, né? Mas eu acho que tem muita razão no que todos falaram. Começando pelo que o Pierre disse, os dados do Pierre são perfeitos. Eu até brinquei e falei, podemos ir embora, porque a radiografia que ele faz, ela é muito interessante. O Zezé faz uma colocação que o início da minha análise vem disso. O Código Penal brasileiro, ele é de 1940. E o Código de Processo Penal, ele é de 1941, Bruno. Nós realmente estamos muito longe de ter uma legislação coerente com o tempo que estamos vivendo. Nós estamos com uma desatualização incrível frente ao tempo e espaço que nós vivemos hoje. Muitos crimes que estão hoje, muitos artigos hoje são arremedos de uma política de urgência que acontece um problema, o Congresso vai e vota uma lei nova. Mudou o entendimento, vota uma lei nova. Aí o judiciário, muitas vezes com ativismo político, que a maioria parte da própria política, vai e decide sobre temas que não foram discutidos pela sociedade. Eu acho que... E aí veio o Caiado falando da desvalorização e do sucateamento de quem está ali para ajudar as pessoas, que são as polícias. Então, tudo faz parte de uma nova visão que tem que se ter da polícia. O Rio de Janeiro, que durante muitos anos foi expoente da violência policial, tem reduzido sensivelmente os números da letalidade. Como? Utilizando tecnologia. Fizemos um investimento de mais de 3 bilhões de reais nos últimos 4 anos, colocando tecnologia na polícia, colocando as câmeras corporais não para punir o policial, como é a ideia, mas para a segurança do policial, para que ele possa cumprir a sua atividade de maneira correta. Ao mesmo tempo, hoje, só o tráfico de drogas deixou de ser o business. Hoje, crime organizado é business. Crime organizado não é mais uma questão ou ideológica, ou uma questão social. Há bairros no Rio de Janeiro muito violentos que você tem 15, 20 escolas, que você tem hospital, posto de saúde e tudo, e nem por isso deixa de ser violento. Opa, peraí, então não é mais falta de investimento na questão social? Não, não é. As comunidades e favelas são onde se gasta mais dinheiro em programa social hoje. Não que lá não tenha pobreza, tem, mas onde mais se gasta dinheiro com assistência social hoje são nas comunidades e favelas. Hoje, e eu venho fazendo essa crítica, ela começa
numa legislação absolutamente retrógrada e favorável à criminalidade. Hoje, infelizmente, você comete um crime de tráfico de milícia, você é tratado da mesma forma que um crime passional ou um crime de vizinhos. A população carcerária do Rio de Janeiro, 61% é faccionada. Se 61% é alto, você tem 39% que não é. E que tem toda uma condição de ressocialização. Mas você, às vezes, como não há uma diferenciação hoje dos crimes, homicídio é homicídio para todos. Não deveria ser. Homicídio de tráfico e milícia tem uma natureza. Homicídio comum tem outra natureza hoje. Mas quando você chega num juiz, sobretudo numa audiência de custódia, onde você vai no Galeão hoje, 99% das audiências de custódia soltam traficantes hoje. O menino que assassinou, o criminoso que assassinou no show da Taylor Swift, ele tinha passado pela 24ª vez pela polícia na quinta, foi solto na audiência de custódia sexta às 3 da tarde, e na madrugada de sexta para sábado ele assassinou de novo. Então eu vou encerrar, eu tenho 2 minutinhos aqui, se acalme. Eu estou seguindo o tempo. Eu fui o único até agora que não sei. Eu estou aqui no meu tempo. Bota a culpa no cronômetro e não no moderador, por favor. Eu estou aqui olhando o tempo. Não então, foi eu que inventei esse troço aí, não. Mas eu estou dentro do meu tempo ainda. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores. Hoje, sem a união dos entes, União, Estado e municípios, quando você vai para crimes de milícia, por exemplo, os business de milícia são controle urbano e transporte alternativo, são do município. Quando você vai para o tráfico de drogas, é tráfico de armas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que são crimes federais. Mas quem tem que cuidar disso é a polícia estadual. Então, enquanto nós continuarmos nos anos 40, na legislação, nos anos 40, na metodologia, um crime, já pensando, porque não vamos se enganar, não, gente, não tem mais mala de dinheiro, não. O crime organizado hoje funciona pelo sistema financeiro nacional. Isso está claríssimo. Enquanto a gente não tiver, como a gente fez lá, junto com o Ministério da Justiça, o CIFRA, que é um comitê integrado, Estado e União para lavagem de dinheiro, enquanto nós conseguimos acontecerá no Jacarezinho, igual no Jacarezinho. Nós achamos um mercadinho, metade desse palco, que tinha arrecadado no ano anterior 30 milhões de reais vendendo banana e abacaxi e tinha mandado o dinheiro para o Ceará. Você pede, por que Ceará? Porque o Lambari, que era o chefe, mora no Ceará hoje e a gente não pôde fazer porque teve que passar tudo para a Justiça Federal. E aí recomeçou-se do zero a investigação. Então, ou a gente moderniza de verdade a metodologia, ou vai continuar prendendo mal, a polícia vai continuar matando e morrendo, e a gente não vai resolver o problema real, que é a liberdade das pessoas, que é o que mais vale. Lembrando, no Rio de Janeiro se investe 13 bilhões por ano na segurança pública, 8 bilhões por ano na saúde e 7 bilhões por ano na educação. Algo está errado. Sabe, não é difícil a gente refazer o caminho percorrido até aqui. A gente vê uma radiografia da situação, trazida por uma pesquisa. Nosso Zezé nos diz basicamente que o que fizemos até agora, evidentemente, em função da radiografia, alguma coisa está errada, como você acabou de dizer. O governador de Goiás menciona uma série de posturas que, na visão dele, são as que permitiram, no território que ele governa, que a situação se transformasse. O governador do Rio de Janeiro volta a uma questão conceitual, nos remete a questões básicas de como se dão os códigos, como se dão os processos, como que a lei, no fundo, ou a falta dela, não é bem a falta da lei, mas como que os códigos processuais
completamente ultrapassados acabam facilitando. Mas eu volto ao tema ali, esse problema eu fico na minha cabeça, fico muito no tema da coisa, teoria à prática, Saruba. Agora é o seguinte, nós estamos diante de uma situação que por todos é descrita como extraordinariamente grave. Nós estamos enfrentando problemas sociais que o Zezé nos traz, que não estão sendo resolvidos, obviamente, por mais que se invista em favelas. Nós temos diferenças de posturas em relação a como tratar esse problema. E temos um pacto federativo que coloca uma enorme incógnita diante de nós. Por onde a gente mexe, o que a gente faz? Qual é a sua ideia prática? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. William, no seu nome, cumprimento os demais membros aqui da nossa bancada. Queria agradecer ao João, a Camila, a toda a equipe do Esfera. Mais uma vez, uma alegria, uma honra ter esta oportunidade de um debate tão elevado. Eu recebi um desafio muito grande do ministro Ricardo Lewandowski, mas concordei em assumir esse desafio por estar justamente chefiado por alguém que acabou de chegar, né? Isso, Boa tarde, ministro, está aqui conosco. Justamente por confiar nas diretrizes e na capacidade de gestão, de articulação do ministro Lewandowski, o nosso professor, nosso chefe no Ministério da Justiça. E o nosso trabalho, ele parte de uma premissa importante. Segurança pública é uma questão, em primeiro lugar, de direitos fundamentais, porque ela diz respeito à vida, à integridade física, ao direito de ir, vir e permanecer, e assim por diante. Mas também, como foi pontuado aqui pelo Pierpaolo, é uma questão econômica, porque a segurança pública e a economia, elas estão, e hoje continuam, num chamado círculo vicioso. A degradação econômica alimenta a violência e a violência degrada a economia. É esse círculo vicioso que nós temos vivido nas últimas décadas. E a nossa missão é quebrar. Mas uma missão muito difícil, como já foi pontuado e como nós temos debatido nas últimas semanas, nos últimos meses no Ministério da Justiça. O Pacto Federativo, como você colocou, William Vac, ele fragmenta as ações da segurança pública do Brasil. Hoje nós temos os municípios com as guardas civis, os estados com as suas polícias civis e militares, a União com as suas polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias penais e assim por diante. E o mais importante, esses órgãos têm conversado muito pouco. Paralelamente a isso, em contrapartida, melhor dizendo, o crime organizado vai se adaptando às novas realidades. Aquele grupo de pessoas que se criou na penitenciária do Carandiru, aqui de São Paulo, que se organizou para resistir à violência da carceragem, hoje se adaptou a este novo mundo e investe, por exemplo, no mercado financeiro, nas fintechs, investe, por exemplo, na concessão de serviços públicos. E nós precisamos reagir. Qual é o papel do governo federal nesse contexto, um contexto já delineado por todos como muito difícil? É um papel de articulação. Em primeiro lugar, há um projeto que nós estamos estudando sob condução do ministro Lewandowski, para que a União possa ter um papel mais efetivo, sem ferir a autonomia dos estados, evidentemente, mas um papel de criar diretrizes gerais na segurança pública para que a gente possa influenciar ainda mais. Porque o Brasil é complexo. Nós temos um estado como São Paulo, que é maior que muitos países da Europa, e temos estados menores, como Alagoas, Maceió, Rio Grande do Norte. As complexidades são diferentes. E se a nossa segurança pública ficar seccionada, cada estado pensando de uma forma, o Brasil fica disfuncional nesse quesito. Então é preciso uma diretriz da União, e aí a famosa PEC, que já foi anunciada pelo ministro aqui num dos eventos, em que nós pretendemos aí no futuro levar a discussão do Congresso Nacional e da sociedade civil no Brasil. Mas o que é importante? Esse ponto é crucial. Quando você fala em PEC, é um ponto crucial. Você vai jogar PEC no Legislativo. É lá que nós vamos definir o que é uma proposta de emenda constitucional. O que é esse desenho exatamente quando você fala diretriz do governo federal? Você tem 2 governadores na sua frente.
Que diretriz que você dará a governadores? Porque você aqui é governo federal. Veja, o mais importante é o seguinte, hoje, qual é o papel da União? É um papel de articulação. Então, eu vou te dar um exemplo, William. Desde que nós assumimos, o Departamento de Inteligência e Operações Integradas já realizou, e eu estou falando de fevereiro para cá, mais de 25 operações integradas com os estados, por conta das informações que nós recebemos do Ministério do Cyberlab, e a partir daí a gente faz operações integradas com os estados, com as forças federais e as forças dos estados, para combater violência sexual infantil, prostituição, tráfico de entorpecentes e assim por diante, como, por exemplo, recentemente uma grande operação contra o tráfico de entorpecentes na maioria das unidades da federação, a partir do Ministério da Justiça. Mas qual é o modo de conduzirmos a nossa política? Quais são as diretrizes principais? Onde devem estar os investimentos? Por exemplo, o Ministério hoje trabalha muito com a valorização das nossas forças policiais. Então, mas uma PEC que você quer que diga o quê? Uma PEC em que o Ministério possa estabelecer diretrizes de quais devem ser os caminhos principais para o combate à criminalidade. Como, por exemplo, William, se você deixar eu concluir. Claro. Porque o meu tempo vai acabar e eu quero falar como os outros falaram aqui. Vai acabar pela última vez, que depois não vai mais ter isso não, aí vai ser mais rápido. Na verdade, o que a gente pretende com diretrizes? Por exemplo, para combater crime organizado, é preciso olhar a tríplice vertente, a atividade criminosa como um todo, a corrupção de agentes públicos e, mais do que isso, a lavagem de dinheiro. E, portanto, nós precisamos investir muito em tecnologia e em valorização das nossas polícias, equipar as nossas polícias com tecnologia e, a partir daí, construirmos políticas que sejam em nível nacional e não fragmentadas dos estados, para que a gente possa combater essa chaga do crime organizado. O que é importante trabalharmos, como foi dito pelo PIA, parte do governo federal? Nós estamos trabalhando junto à Presidência da República para fortalecer quem? O COAF, que é quem pode analisar as movimentações financeiras. Nós estamos estabelecendo diretrizes através do Fundo Nacional de Segurança Pública, e é bom que se diga, é importante destacar, quando nós assumimos, o fundo tinha um empossamento, ou seja, ele não estava sendo utilizado pelos estados. E nós criamos uma rede interfederativa e hoje nós aumentamos em 3 meses mais de 1000% o desembolsamento das verbas. Isso significa que a verba está chegando na ponta. Claro, estamos adquirindo viaturas, armamentos, fardamentos, estamos equipando as nossas polícias para combater o crime. Mas mais do que isso, a União precisa ter um papel mais contundente na política de segurança. Por quê? Porque, como foi dito, é muito importante retomada de territórios. E como é que se retoma territórios, William? Não se retoma territórios equiparando o Estado à criminalidade. O Estado não pode se equiparar à criminalidade. O Estado precisa retomar o território com inteligência, com baixa letalidade policial e, entrando na sequência, uma articulação nacional, um pacto nacional, como disse o Preto Zezé, com município, Estado e União, levando cidadania àqueles territórios. Porque a cidadania, William, naquele território, antes do Estado chegar, quem conferia era o próprio crime organizado. Por isso, a União tem hoje o projeto Convive, que tem verbas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é a instalação e a criação de centros de cidadania nos territórios ocupados. Por isso, o Ministério da Justiça, a União hoje tem o projeto AMAS, que é um investimento muito grande. Aonde? Na Amazônia. Foi dito pelo PIR aqui os problemas da Amazônia, a lavagem de dinheiro do crime organizado hoje na Amazônia, e são esses tipos de diretrizes que a União tem que definir isso tem que ser tratado nos termos do que diz o Sistema Único de Segurança Pública, o nosso SUSP. O SUSP é algo muito bonito no papel, mas é muito difícil de executar, porque a União fica de mãos. Vamos lá. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Tem uma tela aqui na frente que aparece para eles escrito assim, tempo esgotado em vermelho. É horrível isso. Vamos acabar com esse negócio de tempo esgotado. Daqui para frente o tempo é psicológico, não é cronológico. Precisa de tempo para desenvolver um raciocínio, terá. Começou a enrolar, parou.
Vamos assim? Não, fica uma conversa. Peraí, não. É para que seja uma conversa realmente. O que foi, Caio? Não, pô. Agora eu acho que cada um tem o direito de entrar na conversa. Não esperem eu passar a palavra. Isso aqui é uma conversa, certo? É uma roda. Como eu gosto de dizer. Eu gostaria de falar. Então, vamos lá. Eu ia passar para você. Eu gostaria de falar. Porque eu gostaria de saber qual é a diretriz que você gostaria de receber do governo federal. Bom, em primeiro lugar, se eu tiver essa oportunidade, eu reuniria os governadores do Estado. O governo federal não tem capacidade nenhuma de atuar nos estados. Essa é a verdade. Zero. Mandaram a Força Nacional lá para o Rio de Janeiro, gastaram 10 milhões, fizeram uma prisão de um cidadão que estava com a carteira de motorista vencida e outro que tinha uma licença de uma arma lá que também estava vencido. À vontade. Então, Vou interromper o governador para dizer que o roubo de cargas na Via Dutra, ele diminuiu mais de 70% por conta da atuação da Força Nacional. Mas quem conhece a realidade da segurança do Estado são exatamente as nossas polícias e a nossa inteligência. Agora, o governo federal deve ser parceiro dos estados para que a gente possa implantar. Buscar a parceria com os governadores e aí sim ter uma inteligência compartilhada com os governadores, com ação concentrada dos governadores. Não é porque vai ser uma operação em Goiás. Hoje nós temos um pacto, por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Tocantins, entrou lá, Novo Cangaço, entra todas as nossas forças, não tem limite de fronteira, tá certo? Então, quer dizer, Goiás nunca teve um assalto a banco, nunca teve um assalto a carro forte, nunca teve um Novo Cangaço, nunca teve ali nenhuma situação de sequestro nem nada. Agora, nós atuamos numa força compartilhada. Tem um problema no Mato Grosso, ontem, por exemplo, fazíamos uma ação compartilhada dentro do Mato Grosso do Sul. Então, esta é a maneira de se fazer, de forma compartilhada. O problema é que o governo federal acha que tem um problema em cada lugar. Por exemplo, a minha polícia não sabe como agir na Amazônia. Não sabe. Eu vou ter que ir lá compartilhar com eles e ajudá-los. Mas quem sabe lá como atuar ali, que modéstia à parte, Sarro, você sabe que a Amazônia já foi tomada pelo narcotráfico. Tomada. O território da Amazônia, ele é das duas maiores facções brasileiras, do PCC e do Comando Vermelho, e além do mais, da mexicana e da colombiana. Governador, os meus companheiros produtores rurais lá saíram fora, os garimpos todos são tocados pelo narcotráfico, e essa é a grande verdade, e todo o contrabando de madeira é feito por eles. Esse é um processo que as pessoas não querem ver, e todo mundo fica adiando essa discussão. Eu não sei até quando, mas se Deus me der a oportunidade, eu quero dizer que até eu entregar o meu mandato no estado de Goiás, vocês vão ver na prática. Teoria, eu estou cansado de teoria. A prática vão lá e vocês vão ver que lá no estado de Goiás está ali. Eu vou mostrar para todo mundo. Vocês vão andar na noite em Goiânia, vocês vão andar em qualquer lugar do estado e vocês vão ver se vocês vão ser admoestados. Tá certo? Então, eu dou direito à minha polícia trabalhar. Polícia lá não sofre pressão de político, não. Polícia lá tem autonomia para trabalhar, levantar suas condições e aí botar preço. Agora, eu pergunto, onde é que está a ajuda? Mas só para concluir uma coisa, onde é que está o apoio do governo federal para nós construirmos penitenciárias? Aonde? Quer dizer, penitenciária, olha, a hora que eu controlei as penitenciárias em Goiás, a criminalidade deu uma queda assim, ó, de quase 80%. Ronaldo, essa governador, é uma conversa aberta, mas os outros também querem falar. Precisa falar. Os outros querem. Agora, eu peço, por favor, não vamos aplaudir, porque isso interrompe a conversa, ok? Vamos embora. Quero apenas pontuar aqui, com todo respeito ao governador, mas quando nós falamos que foram mais de 10 operações integradas a partir do Ministério da Justiça, a partir da DIOP, essas operações integradas aconteceram com quem, governador? Com os estados. Muitas vezes com vários estados. Isso tem acontecido com muita frequência e aumentou demais na gestão do ministro Lewandowski. Mais do que isso, parabéns, governador. O seu estado é um dos que mais executa o Fundo Nacional de Segurança Pública. Portanto, o senhor recebe, sim,
muita ajuda do governo federal para exercer a sua política, que nem sempre a gente pode concordar, mas o senhor recebe, sim, muita ajuda do governo federal. O senhor é o 6º estado que mais executa o Fundo Nacional de Segurança Pública. O senhor está de parabéns. O seu secretário de Segurança, é melhor o senhor se informar com ele, ele está sempre com a gente lá, ele nos elogia bastante. Olha, essas coisas de poder falar, nós sempre pedimos, desde que era deputado federal, repasse aos estados e os estados prestam conta do que foi repassado. Não existe isso. Mais de 1000% desempossado em 3 meses. Você sabe muito bem que a burocracia não é essa. Mais de 1000%. Desde que o ministro Dino era ministro, eu pessoalmente já fui lá mais de 4 vezes para que pudesse ter, tá certo? Compra de 2 helicópteros do estado de Goiás. Tudo isso foi feito. Nunca saiu um helicóptero do estado de Goiás. Nunca. Então essa história que tem é o seguinte: as estruturas que nós temos hoje são tocadas muito mais com o Tesouro do Estado para ampliar hoje as nossas penitenciárias, para isolar. E na hora que eu isolei as facções criminosas em Goiás, tá certo? Aí sim, o crime acabou. Hoje, a maior dificuldade que tem os governadores são poder ter o controle dos criminosos nas penitenciárias. Ronaldo, me desculpe, eu tenho mais 3 que estão aqui na posição de espectadores privilegiados. Eu quero tirá-los dessa condição. Eu gostaria de começar pelo Pierre, que me pediu a palavra, o Cláudio me pediu na sequência, o Zezé me pediu na sequência. Por favor. Eu queria só tratar de um ponto e pegar aqui um gancho do Sarrubo sobre a competência do governo federal e a dificuldade que o governo federal hoje tem para colaborar, inclusive nessa ação articulada, justamente pela falta de um marco constitucional que dê à União poderes, veja, mais uma vez, não é de impor ao Estado nada, mas pelo menos para organizar as informações a respeito da criminalidade do país. Porque hoje a gente tem uma dificuldade brutal. Se a gente perguntar qual é o número de homicídio, de feminicídio, tráfico de droga ou um sistema de balística nacional, a gente não tem. A gente está combatendo uma criminalidade internacionalmente organizada com um sistema de informações que cada estado detém, mas a União não consegue organizar no geral. Então a gente tem uma falta de inteligência. E a gente só consegue resolver isso se a gente tiver uma reforma constitucional, e aqui o ministro Lewandowski já tem isso preparado, para que pelo menos essas informações sejam compartilhadas, porque o crime, como o governador disse, ele é um crime federal, ele é um crime que... A nossa central de inteligência é dentro da Polícia Federal. A nossa central é 2 da inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Penal, dentro da Polícia Federal. Mas nem todos os estados fazem isso, governador. As informações são todas, não é controle do Estado, é dentro da Polícia Federal. Isso, mas é que nem todos os estados cumprem com essa determinação e trazem essas informações. Então, a gente tem uma dificuldade, uma dificuldade, eu acho, hoje, que é justamente de organizar essas informações, e se Goiás passa essas informações, ótimo, mas, por exemplo, o sistema de balística nacional, hoje, você tem um estado, para fazer uma análise de uma bala, se um outro estado tem aquela análise, essa informação não é acessível. Então, só para responder a pergunta do William, o que essa PEC pode fazer? Eu acho que um passo fundamental é ela organizar esse compartilhamento de informações, porque sem inteligência a gente não combate o crime organizado. Claro. Ô, Pierre, eu concordo muito, mas a realidade dos fatos é o seguinte: crime organizado é uma situação extremamente complexa e durante os anos a União foi deixando os estados irem assumindo e foi pegando a sua responsabilidade e deixando para os estados se ferrarem, que era mais fácil. Essa é a vida como ela é. Eu acho que está até mudando, ministro Lewandowski, mas o que aconteceu ao longo dos anos, que é muito mais fácil terceirizar o problema para o Estado, porque é o seguinte: o Brasil, uma perspectiva do Rio de Janeiro, não produz arma, não produz droga, todo mundo sabe que entra pelo Paraguai, e não se faz, o governo federal não faz nada para impedir isso na prática. Todo mundo sabe que não se produz droga, que entra lá pela Colômbia, Venezuela, Chile, e não se faz nada sobre... Ou não se fez durante muitos anos. Espero que esteja mudando. E o que acontece hoje é que isso vai parar onde? Nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, está tudo pelo sistema financeiro nacional. Toda vez que o inquérito nosso
encosta numa questão federal, tem que mandar aquilo para a Polícia Federal, e aí vai ter o inquérito do inquérito para saber o seguinte, quem fez isso, o que interessou, o que não interessou. Na prática, tem muita gente, com todo respeito ao Ministério da Fazenda, quando vai falar para esses órgãos que eles têm que ajudar na questão de segurança pública, eles querem entender quem inventou o trabalho para mandar matar o desgraçado, porque não interessa ajudar, porque essa não é a nossa função. É sim, porque a questão da segurança pública passa hoje primordialmente uma questão financeira. Eu vou deixar o doutor Saúl falar. E eu acho o seguinte, enquanto não tiver um programa de controle financeiro rígido das empresas que estão lavando dinheiro, que estão fazendo tráfico internacional de arma, de droga, e isso for bloqueado na origem, vai continuar estourando nos estados e, sobretudo, no mais pobre, porque é muito mais fácil uma sociedade ser controlada a partir de uma comunidade pobre. O Brasil está numa posição... Sarugo, só breve, por favor, eu tenho menos de um minuto. O Brasil está numa posição geográfica, é um grande entreposto da droga hoje. Está ao lado ali da Bolívia, do Peru e da Colômbia, que são os grandes produtores. Isto foi, na realidade, que fortaleceu as organizações criminosas aqui internamente, porque elas fazem esses transportes que saem pelos nossos portos e aeroportos. 2 pontos focais importantíssimos do Ministério hoje. Primeiro, em cada estado há centros de inteligência, até em Goiás tem lá na Polícia Federal, como foi pontuado. O problema é que essas informações, elas ficam em Goiás e não estão sendo compartilhadas. O Ministério está hoje, ficam em Goiás, ficam em São Paulo, ficam em Minas, ficam nos... Eu preciso concluir. Ok. Eu preciso concluir, por favor. Nessa. A ideia é que o Ministério possa articular que essas informações estejam à disposição de todos e, a partir daí, através de um centro de inteligência que estamos montando no Ministério da Justiça, a gente possa ter informações e, a partir dali, articular operações contra o crime organizado. Por fim, as nossas fronteiras. Nós temos os centros de inteligência e operações integradas nas nossas fronteiras, os CIOFs. Nós vamos avançar, vamos para a Amazônia, vamos para o Acre, vamos para o Mato Grosso e vamos trabalhar as nossas fronteiras com inteligência para impedir esse fluxo. Nós não temos satélite, nós não temos inteligência, nós não temos drone de longa distância e nós não compartilhamos também com outros países, como, por exemplo, eu tenho uma boa impressão do atual presidente do Paraguai. Acho que seria um grande parceiro se nós realmente nos propuséssemos a fazer uma ação de cooperação. Acho que essa é a posição da União. E a União respaldando os governadores como penitenciários. Uma das obras mais importantes do pacto para acabar com diminuir a violência no Brasil seria exatamente eu poder ter cada facção totalmente isolada, tá certo, das outras, e os cabeças 100% isolados. Tanto é que no meu estado de Goiás é o único estado no Brasil que faccionado e estuprador não tem visita íntima. Ronaldo. É o único. E a partir daí, no momento que não tem visita íntima para estuprador e nem para faccionado, o crime caiu. É óbvio. Agora, a reinserção da pessoa. Vocês sabiam que o faccionado é batizado? O batizado não pode ser reinserido. Ele não pode Ronaldo, fazer eu tenho que curso acabar. de preparação ali, como os outros presos normais fazem. Eles não aceitam ser reinseridos na sociedade. Ronaldo, eu tenho que acabar, infelizmente. Minha última palavra é para o Zezé. Zezé, está aqui. É tipo o carcereiro que deu a tornozeleira para sair em semi-aberto. Zezé, rapidíssimo, tá? Está aqui, operador do campo de direito, governo federal, 2 governadores e jornalista, mídia. Você aprendeu alguma coisa hoje aqui? Eu só vi que a confusão é maior do que eu pensava. Muito obrigado. Muito obrigado. Você viu o quadro como Eu preciso você na minha redação, porque essa manchete coube em 4 colunas, não sou nem de 8. Mas eu acho que o positivo é a gente poder, inclusive, voltar a essas conversas, porque até um tempo a gente estava proibido de sentar para falar e divergir. Camila e João, precisa fazer ainda bem que nós voltamos pelo menos essa sensação de segurança
de poder sentar e trocar ideias, mesmo que ideias opostas. Para mim, eu quanto sociedade que espera a política pública independente do partido político de gestor, porque os gestores vão passar. A agenda nossa é tanto pepino que vai permanecer. Eu quero é que a gente se junte em torno de questões como se o Caiado tem saída para diminuir a violência de facção e domínio de território, que tem a polícia mais preparada e tudo, que a gente compartilhe isso com o país inteiro, porque está precisando. Se quem não tem, aprenda também com lá. E outras experiências que tem em outros lugares, vá lá para Goiás também. Eu acho que falta um pouco disso também, tirar um pouco de lá. Eu, quanto sociedade, se é o Caiado, qual é o partido, para mim não interessa, é secundário. Eu quero saber o que de política pública chega efetivamente que funciona para as pessoas que pagam imposto e não recebem de volta. Então, eu acho que hoje o que a gente deveria, depois do que nós passamos no Brasil, dos traumas dos tumultos, a gente está de volta com a conversa, o diálogo institucional, com gestores, com o setor empresarial, setor privado, gestor de todos os partidos sentados na mesa, para mim já é um avanço tanto para a gente retomar uma agenda que não seja uma agenda de um partido, de um político ou de uma liderança, mas seja uma agenda pública da sociedade brasileira. Nós estamos precisando. Obrigado, microfones cortados. Muito obrigada aos nossos convidados por esse painel aqui no nosso Fórum Esfera 2024.